Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia da gente continuar aqui a nossa exploração do Dungeon World, PBTA de fantasia medieval, publicado aqui no Brasil pela Secular Games, que a gente está explorando aqui no canal, né, apresentando o jogo para quem ainda não conhece, né, quem quer saber um pouquinho mais de detalhes de como é que funcionam as regras, né, qual é a pegada do jogo. A gente está tentando aqui selecionar os pontos mais interessantes, mais relevantes, justamente para isso, para vocês terem uma ideia geral de como é que funcionam as coisas por aqui, beleza? Quem está chegando agora, não tem problema, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva com tudo que a gente já fez sobre o Dungeon World, para você se atualizar e depois seguir viagem junto com a gente, porque toda semana tem vídeo novo. Quem tá ligado no movimento, quem já tá inscrito no canal, deve estar percebendo que a gente já entrou numa parte aí do livro, desde o vídeo passado, né, mais ou menos, uma parte mais voltada para o narrador, para o mestre de jogo, né, falando como você vai organizar, como é que você vai se organizar, se preparar para narrar uma aventura aqui usando o Dungeon World, beleza? Então no vídeo de hoje a gente vai tentar fazer uma dobradinha aqui, avançar logo 2 capítulos, porque o próximo capítulo, né, que estaria aqui na sequência do livro, é o capítulo 15, a primeira sessão, que de fato é um capítulo bem curtinho assim, e ele vai trazer, na verdade, alguns lembretes, algumas coisas que você, narrador, precisa ter em mente na hora de organizar a sua primeira sessão. Tipo, para dar aquele start, para dar aquele empurrãozinho inicial ali na sua história, na sua campanha. Então aqui, na verdade, o capítulo vai ser bem didático, ele vai trazer aqui um tópico falando como é que você deve começar, lembrando um pouco daqueles princípios que a gente viu, né, no capítulo sobre o mestre de jogo, né, que você não deve esquecer, como você deve apresentar o mundo, esse tipo de coisa, né, algumas dicas de como deve ser a sua primeira aventura, só coisas para você relembrar e para ter em mente enquanto você estiver conduzindo o jogo, né? E algumas dicas assim, olha, por exemplo, estabelecer os detalhes, descrever as coisas, né? De novo, uns lembretes do que a gente viu já no capítulo do mestre do jogo, né? Usar o que os jogadores fornecem para você, né? Para que eles se sintam parte ali daquele mundo, né? Fazer perguntas para os jogadores, né? Extrair alguma coisa disso aí para você usar naquele momento ou num momento futuro, quando a chance surgir, né? Olha, deixar os espaços em branco para você ir complementando conforme a aventura for desenvolvendo, conforme o mundo for sendo criado ali coletivamente, né? Por você, narrador, e pelos jogadores, né? Encontrar fatos interessantes para serem explorados durante a aventura, ajudar os jogadores a entenderem o movimento ali, quem está começando, quem está aprendendo aqui as mecânicas, né, do Dungeon World, dar a cada personagem uma chance de brilhar, claro, isso aqui é interessante, né? É bacana que cada um dos jogadores tenha um momento interessante ou um momento em que ele possa, entre aspas, aqui, tomar a frente da aventura. Como se você pensasse num filme. Se você tem um grande elenco ali de atores famosos, vamos colocar assim, né, pra gente fazer a nossa analogia aqui, cada um deles vai ter que ter um tempo de tela razoavelmente parecido, ou pelo menos uma oportunidade de ter uma chance bacana ali do seu personagem fazer algo que de fato cause diferença, cause um impacto ali no decorrer da aventura, né? E por fim, você vai colocar ali os personagens não jogadores, né? O elenco de apoio, todo aquele negócio que vai ajudar também a você dar mais cor, mais vida, né, para o mundo que vocês estão criando juntos ali. Então, basicamente, assim, de uma forma bem resumida, é disso que trata o capítulo 15. São essas pequenas dicas aí de como você deve conduzir a sua primeira aventura no Dungeon World. Seguindo adiante aqui no livro, a gente vai avançar agora para o capítulo 16, Frentes. Aqui um capítulo mais robusto, né, que eu acho que tem mais informações que vale a pena a gente parar um pouquinho, né, para tentar destrinchar e entender um pouquinho melhor o que o livro está querendo dizer pra gente, né? Mas na verdade, a primeira coisa que eu acho que a gente deve ter em mente é o que são essas frentes. O que o Dungeon World está chamando aqui de frente. Eu vou ler um trechinho para vocês e aí eu vou dando a minha opinião conforme a gente for avançando, beleza? Olha só. Frentes são construídas fora do jogo. Uma diversão solitária para o mestre entre as sessões, esfregando suas mãos e gargalhando de forma maligna para si próprio, enquanto desenvolve os inimigos com os quais irá desafiar os jogadores. Você pode ajustar suas frentes ao longo da partida. Quem é que sabe quando é que a aspiração vai chegar? Mas o grosso delas virá da preparação entre as sessões. Então, assim, resumindo o que o livro tentou colocar aqui, né, de uma forma até meio engraçada, né, enfim, e preocupante para os jogadores, mas enfim, esse capítulo vai tratar de preparação e organização, né? Um trabalho que todo mundo que já narrou, ou quem pretende narrar, sabe que às vezes consome um pouco mais de tempo, mas é essencial para que você tenha uma aventura minimamente divertida para todo mundo, inclusive para você, narrador, né? Então, aqui, de novo, eu acho que quem já está acostumado a, né, mestrar, a narrar qualquer jogo de RPG que seja, talvez não encontre nada assim completamente inovador aqui nesse capítulo. Mas eu acho que o Dungeon World, ele tem a vantagem, né, de você encontrar essas coisas
sistematizadas e organizadas aqui, né? Esse passo a passo do mestre, né? Esse guia do que fazer, do que você tem que ter em mente, isso está bem organizado aqui, talvez até de uma forma didática e com uma nomenclatura própria, né, do Dungeon World, mas que, claro, se você já é um narrador mais experiente, você consegue visualizar isso e transportar isso para outros jogos, tá? Então acho que a vantagem, né, o mérito do Dungeon World é esse, sistematizou e organizou essas coisas, então não custa nada, mesmo que você já seja um mestre experiente, dá uma olhada aqui nesse capítulo, ou de vez em quando dá uma revisada aqui quando você for começar uma campanha nova, seja de Dungeon World, seja de outro jogo, porque, claro, o conhecimento que tem aqui é bem interessante e útil, claro, para quem vai narrar RPG. Então, para a gente começar aqui essa exploração, né, da organização, da preparação do narrador, o livro traz aqui os primeiros dois conceitos, que são frente de campanha e frente de aventura. O que é isso? Conforme o livro coloca aqui, e de uma versão mais resumida, as frentes de aventura seriam o que vai acontecer naquela aventura específica, qual é o perigo que os personagens vão ter que enfrentar, o que vai mover aquela aventura. Que pode durar ali uma sessão, duas e tal, mas a frente de aventura é o que vai acontecer na sessão específica. Talvez os personagens não consigam resolver tudo em uma só sessão, e aí você desdobra isso em mais uma ou mais duas, enfim. Mas via de regra, né, pelo que está aqui no livro, a frente de aventura é o que os personagens vão enfrentar ou resolver naquela sessão específica. Enquanto que a frente de campanha é algo mais a longo prazo. É como se fosse o plot principal da sua aventura. Então, e um detalhe que é importante, se você está jogando uma campanha, você vai, em tese, não vai ter sessões aleatórias ali com vários perigos diferentes. Ou melhor, você até vai ter isso, mas o ideal é que estes perigos pareçam aleatórios, se essa for a sua intenção, mas na verdade eles têm que estar interligados justamente para mover a frente de aventura, ou seja, o plot principal da campanha. Então, via de regra é isso. Frente de aventura é o que os personagens vão enfrentar sessão por sessão, e a frente de campanha é o objetivo principal, é a história maior que está unindo todos aqueles pequenos acontecimentos ali, mesmo que os personagens ainda não saibam, ainda não tenham essa visão geral das coisas. Avançando aqui, o livro vai trazer tópicos para você ter em mente na hora que você for criar essas frentes. Na verdade, elas todas têm basicamente a mesma estrutura, tá? O que vai diferenciar é justamente aquilo que eu falei. Se vai ser um perigo imediato para ser resolvido naquela sessão, ou se é uma coisa mais a longo prazo ali que você vai desenvolver ao longo da campanha. Mas a maneira, né, a receita, vamos chamar assim, para você organizar e criar as suas frentes, independente se são frentes de aventura ou frentes de campanha, vai seguir mais ou menos ali o mesmo passo a passo, que é o seguinte, olha só. Primeiro, claro, você vai escolher se você está criando uma frente de aventura ou uma frente de campanha. Depois, você vai criar 2 ou 3 perigos, 2 ou 3 acontecimentos, obstáculos ali que os personagens vão enfrentar, beleza? A gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre isso. Depois você tem ali um desastre iminente para cada um desses perigos. Adicione presságios terríveis de 1 a 3 para a frente de aventura e de 3 a 5 para a frente de campanha. Você vai escrever de 1 a 3 perguntas a respeito do que está em jogo e depois você vai listar o elenco da sua frente. Esse roteirinho aqui é justamente o que a gente vai explorar ao longo do vídeo de hoje. Então, para a gente avançar aqui no nosso passo a passo para criar as frentes, né, o primeiro tópico que o livro vai trazer é justamente, olha, os perigos. Criando um perigo, já que ele sugere que você crie de 2 a 3 perigos. Eu vou ler um trechinho aqui porque eu acho que é interessante para a gente começar a nossa discussão. Olha só. Nem todos os elementos do seu jogo serão formados por perigos. Armadilhas, alguns monstros errantes e outras coisas estranhas podem estar lá apenas para adicionar contexto, mesmo não sendo importantes o suficiente para merecerem sua inclusão. E não há nada de errado com isso. Frentes existem para mantê-lo ciente da aventura como um todo. Os perigos são divididos em categorias, cada uma com seu próprio nome e impulso. Ou seja, trocando em miúdos aqui, o perigo ele não vai ser simplesmente aquele monstro aleatório ali, aquela armadilha. Não, ele tem que ter um propósito, ele tem que ter um objetivo. Então, por exemplo, na minha opinião, que vou inventar um exemplo aqui, existe uma diferença entre você sortear lá um encontro aleatório e os jogadores estarem se dirigindo até o acampamento do bando orc que pretende arrasar a vila deles. O perigo é o bando orc que quer arrasar a vila deles, aqui no meu exemplo. E no caminho, no deslocamento até lá, pode acontecer outras coisas, encontros aleatórios, efeitos climáticos, sei lá, qualquer outra coisa. Isso vai adicionar um contexto ali para a aventura, mas isso não necessariamente vai ser o seu perigo. E só para a gente adicionar aqui um tempero, olha só esse outro trechinho aqui do livro. Pensando de forma mais ampla, elementos menos óbvios do mundo podem acabar se tornando perigos. Pedaços de terra devastados, itens mágicos inteligentes, magias antigas emaranhadas nas tramas do tempo, tais coisas podem cumprir o mesmo papel de um necromante insano.
Elas são parte da frente, um perigo para o mundo. Então, acho que deu para ter uma ideia geral de como é que funciona essa questão dos perigos aqui. Só avisando, nessa sessão, o livro ele vai tipo dando exemplos aqui, tá? Então ele vai te mostrando, né, como você pode raciocinar segundo as informações que o livro está trazendo aqui para ir imaginando os seus perigos. E na sequência, olha, ele coloca aqui uma série de exemplos aqui de tipos de perigos para você já destravar sua mente. Então olha só, vou só citar alguns aqui. Organizações ambiciosas, aí tem guilda de ladrões, culto, governo, uma cabala, e ele já dá, olha, uma listinha aqui exemplificativa de movimentos que você pode usar para essas organizações ambiciosas. Então, quais seriam alguns exemplos? Eles querem atacar alguém diretamente, como uma gangue ou um único atacante, tomar territórios, negociar um pacto, influenciar uma instituição poderosa, tá? Então, assim, eles já vão te colocando o que talvez a gente possa chamar em outros jogos de gancho de aventura, ou plot ali daquela aventura ou da campanha, entendeu? E assim ele segue, olha, outros exemplos de perigos. Forças planares, príncipe demônio, lorde elemental, força do caos, inimigos arcanos, lordes dos mortos-vivos, magos enlouquecidos, dragão, enfim. E lembrando, cada um desses exemplos, tá, vem aqui com mais sugestões de movimentos, tá? Então você já tem ali, com 2, 3 frases, uma ideia base para usar na sua aventura ou na sua campanha, tá? Seguindo aqui nos exemplos, hordas, bárbaros nômades, habitantes do submundo, praga de mortos-vivos, né? Lugares amaldiçoados, olha, para sair dessa questão de grupos, né? Lugar amaldiçoado, terreno maldito, um vórtice elemental, um local de poder, enfim. Né? E assim, você tem uma série de exemplos, uma série de situações para você já imaginar a quais perigos você vai submeter o seu grupo de heróis. Avançando aqui na sequência do livro, o próximo tópico que ele traz é descrição e elenco. Aqui é mais também naquela parte de organização do narrador. O que ele diz aqui é justamente para você ter uma descrição breve do que significa aquele perigo, tá? Só para você se organizar. E lembra que não é o que eles vão fazer ou consequências que podem vir daquele perigo. Isso a gente vai ver em outros tópicos mais na frente. Aqui é puramente uma descrição mesmo. Então, no exemplo que eu dei aqui, o bando orc. Só que aí, nesse momento, você pode aproveitar, como ele fala aqui também de elenco, e destacar alguns personagens chaves. O líder do bando orc, o xamã, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. E lembrando que você pode ter coisas que os jogadores não descobriram ainda, ou mais de um, entre aspas, aqui perigo, mas que está tudo ligado no mesmo contexto. Por exemplo, tem um bando orc que quer arrasar sua vila. Vocês não sabem, os jogadores não sabem, mas eles têm uma outra tribo aliada ali próxima. Então você poderia listar isso aqui, mais para termos de organização mesmo. E só para fechar essa parte, olha, ele coloca aqui também de um tópico de movimentos customizados, ou seja, não necessariamente você sempre vai precisar utilizar os movimentos básicos que estão escritos no livro, tá? Que a gente já comentou aqui em vídeos anteriores. Você pode criar movimentos específicos para os perigos que você está bolando ali para aquela aventura, tá? Então, eu acho legal do Dungeon World que ele, na verdade, para mim, ele é um exercício de imaginação, de você ficar criando também essas, entre aspas aqui, micro-regrinhas que são justamente esses movimentos customizados. O próximo tema que o livro vai trazer aqui, olha, são os presságios terríveis. E só para lembrar aqui, segundo o nosso roteirinho, o livro sugere que você faça, olha, de 1 a 3 presságios terríveis para uma aventura e de 3 a 5 para frentes de campanha. Mas o que são esses presságios terríveis? Na verdade, isso aqui, acho que resumindo o que o livro trata, é mais ou menos o seguinte: o que aconteceria se todos esses perigos pudessem acontecer e se desenvolver livremente sem a presença dos heróis, sem a presença do grupo de jogadores? Então, qual seria a cadeia de eventos, qual seria a ordem lógica do desenvolvimento, das consequências de todos esses perigos que você está criando se os heróis falhassem ou não existissem? Eu acho que, basicamente, resumindo, seria isso. Eu vou ler um trechinho para vocês aqui, olha só. Os presságios terríveis são a maneira através da qual são codificados os planos e maquinações de seus perigos, podendo indicar um único evento ou uma cadeia deles. Ou seja, qual seria a progressão natural das coisas sem a presença dos heróis ou no caso de falha deles? Isso é interessante, claro, a gente quer que os personagens sejam bem-sucedidos, mas é importante você ter isso em mente justamente para criar novos perigos, novas condições ou levar a aventura para um outro rumo, dependendo do desenrolar das ações dos personagens, tá? Isso aqui é como se fosse, sei lá, o roteiro da desgraça. Mas você não quer que essa desgraça aconteça, mas depende dos personagens impedi-la, ou pelo menos minimizar ou desviar isso aí. Importante lembrar também que essa questão dos presságios você pode utilizar para alertar os jogadores sutilmente, no caso de uma campanha, por exemplo, né, de coisas que vão acontecendo aqui e ali, e eles precisem se tocar, ligar os pontos ali para entender o que está acontecendo. Então, em se tratando de campanhas, você tem esse outro uso também para os presságios terríveis, tá? Mas o ideal é que os jogadores consigam, né, modificar essa situação, mas o que é importante de comentar também é o seguinte:
Esses presságios e essa ordem lógica de acontecimentos ela não está escrita na pedra, justamente porque eu acabei de falar aqui, os jogadores podem e devem interferir com essas situações. Isso é o seu roteiro principal. Você vai adaptando ali de acordo com as situações que forem acontecendo durante as sessões. Para a gente fechar essa parte aqui sobre os presságios, olha só, o livro faz uma diferença também entre presságios terríveis descritivos e prescritivos. Como é que funciona isso? Um presságio terrível descritivo é algo que acontece durante o jogo e todo mundo viu o que estava acontecendo ali. Então, só para pegar o exemplo que eu comecei aqui nesse vídeo, o bando orc. Vocês derrotaram lá o bando orc que queria arrasar a vila de vocês. Então, isso aconteceu durante o jogo, todo mundo viu, tá em vamos colocar assim, né? Mas os presságios prescritivos, eles na verdade, eles ocorrem fora da vista dos jogadores. Ou por algum ato falho, ou alguma oportunidade que você como narrador viu de avançar aquele perigo, aquela frente para um outro caminho, ou alguma coisa nesse sentido. Acho que um exemplo que se encaixaria aí, por exemplo, é o seguinte: vocês derrotaram o bando orc, mas o líder, ou o xamã, conseguiu escapar. E aí foi encontrar aquela outra tribo aliada que eu tinha mencionado aqui ao longo do vídeo. Ou seja, os jogadores podem não saber claro, eles vão saber que alguém escapou, né? Mas não vão saber para onde ele foi, nem as consequências disso. Então, a diferença básica na questão dos presságios é essa: o que acontece na vista dos jogadores e o que acontece fora da visão deles, mas, na minha opinião, né, na minha visão ali, influenciado pelo que eles fizeram durante a sessão de jogo. O próximo tema que o livro vai trazer é o desastre iminente. O que é isso? Na verdade, é a consequência final negativa de tudo. Ou seja, o desastre iminente é o que vai acontecer se todos os perigos conseguirem se desenvolver, né, a contento, e todos os presságios terríveis ali e tal se concretizarem, os jogadores falharem em tudo e não conseguirem interromper essa cadeia lógica de eventos, né? Então, se todos eles falharem, né, se tudo transcorrer de uma maneira negativa para os jogadores e os perigos forem avançando conforme o seu planejamento ali, mesmo que adaptado, o que acontece no final das contas é o desastre iminente. E o livro dá até alguns exemplos aqui, olha. Então, tirania, pestilência, destruição, usurpação, caos excessivo. Ou seja, você tem que pensar também no que aconteceria se tudo der errado, né? Se o mal vencer aqui, entre aspas, né? Pra gente adotar aqui a política maniqueísta do RPG. Se o mal vencer, o que acontece é o desastre iminente, é o resultado final. O que pode, né, de repente, desencadear uma nova campanha para tentar reverter a situação. Na sequência, a gente tem aqui o tópico, olha, o que está em jogo, que é justamente aquela questão de você escrever algumas perguntas para você, narrador, saber o que está na mesa ali, né? E aqui, conforme a explicação do livro, basicamente você tem que pensar nas consequências também para o mundo e para os personagens. Mas cuidado para não ser alguma coisa mais ligada para os sentimentos dos personagens. Não, essa questão do que está em jogo precisa ser algo claro e determinado. Por exemplo, aqui pegando, né, o gancho aqui da vila que presta a ser destruída, o que está em jogo poderia ser a existência ou não da vila, né, a continuidade da existência ou não da vila. Se algum dos personagens, por exemplo, jurou vingança contra o líder orc lá, que conseguiu escapar, o que está em jogo? A honra desse personagem, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Tem que ser claro, tem que ser objetivo. Pode estar relacionado aos personagens? Claro que pode, mas precisa ser objetivo, como eu estou falando. Mas a ideia geral é você pensar quais seriam as consequências para o mundo, para o cenário que vocês estão criando. É isso que está em jogo, que deve estar em jogo a cada aventura. Seguindo adiante, o livro traz aqui um exemplo, né, um fluxograma aqui para ajudar você a visualizar melhor como organizar suas frentes e tal, e a mobilidade que as coisas têm, né, conforme você vai adaptando ao longo do jogo. E, na sequência, ele já passa aqui, olha, para a gente entrar na reta final do vídeo, no resolvendo as frentes, né? Resolvendo uma frente. O que você deve pensar nessa questão? Os personagens conseguiram sobrepujar o obstáculo? Algum elemento dessa frente ali persiste? Alguma coisa sobrou ali que possa ser usada futuramente? O líder fugiu, o xamã fugiu, aqui no meu exemplo dos orcs, né, e tal. Coisas nesse sentido, tá? Algum dos presságios que você tinha imaginado aconteceu? Por mais que os inimigos tenham sido derrotados, eles conseguiram avançar aquele perigo de alguma forma? Sei lá, estavam fazendo lá um ritual de diversas fases. Aquela fase do ritual foi completada, o perigo conseguiu avançar, né? O personagem que fugiu levou alguma coisa que era essencial, que era importante para o desenrolar da aventura. Então, é nesse sentido. Não é porque a frente foi resolvida que aquele perigo não pode avançar ou que aquele perigo foi totalmente sobrepujado. E isso você só vai saber seguindo ali os critérios de organização e planejamento que o livro coloca aqui.
E para a gente fechar as informações desse vídeo aqui, o último tópico que o livro vai trazer são as múltiplas frentes de aventura. Estávamos falando aqui só na base do 1 para 1, né? Mas você pode fazer aventuras com múltiplas frentes ali, que os personagens vão ter que escolher quais são as prioridades. Se eles forem para cá, as consequências daqui avançam. Se eles forem para lá, as consequências desse outro lado também avançam. Então, esse tipo de coisa também é possível. E o livro vai trazer aqui algumas informações de como você vai equilibrar isso tudo, né? Como é que você vai se organizar para acompanhar tudo isso e, claro, deixar a vida dos seus jogadores bem mais difícil, né? E aqui, no finalzinho, a gente vai ter, olha, o exemplo de uma frente. Então, tudo isso que foi discutido aqui nesse capítulo, ele vai encerrar dando um exemplo, mostrando aqui todos esses elementos de uma frente, que justamente foi o exemplo que ele foi construindo ao longo do capítulo. Então, no final, você tem a oportunidade de ver uma frente construída, criada, levando em consideração todos os detalhes que foram discutidos no capítulo. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo aqui a nossa exploração do Dungeon World. Quem quiser continuar com a gente, se inscreve logo aí no canal, ativa o sininho, tá? Ainda tem muita coisa pra gente explorar. E quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu comentário pra gente continuar trocando figurinhas. E a gente se encontra na próxima resenha.